Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais um módulo de Física 1. Vamos trabalhar uma série de conceitos como a cinemática, dinâmica, estática, tudo aquilo que você viu bem visto, mal visto, lembra, não lembra, lá na escola. A gente vai fazer uma revisão e tentar focar nos conteúdos que os exercícios de provas diversas, concursos militares, vestibulares, demandam que a gente saiba, tá ok? Começar a falar da cinemática. Ela descreve os movimentos, então a gente vai analisar funções horárias, posições, deslocamentos, tá lembrado? Então vamos pensar em alguns conceitos iniciais que ajudam muito, certo? Primeiro deles, se a gente vai falar de movimento, temos que pensar na posição. O que é a posição? É aquele local, numa determinada trajetória, olha aí outro conceito, que o móvel ocupa. Então, o móvel vai estar numa posição P1, se deslocando para uma posição P2 e, na sequência, podemos dizer que ele se desloca para uma posição P3. Se a gente considerar que P1 era a posição inicial e que P2, num determinado momento, foi uma segunda posição, a gente tem aí o quê? Um deslocamento, um ΔS, que é nada mais, nada menos, que você vai lembrar, do que um S2 menos o S1. Então eu estou fazendo posição 2 menos posição 1. E tem o deslocamento. Ah, professor, mas deslocamento é um vetor, temos que fazer uma análise vetorial. Calma. Para o que a gente se propõe aqui nesse estudo inicial da cinemática, isso daí não vai atrapalhar. Caso seja necessário um aprofundamento posterior, a gente trabalha essa questão também. Então a gente já falou em conceitos iniciais de deslocamento, posição, trajetória que eu citei aqui. É simplesmente a linha descrita pelo móvel enquanto ele se desloca, tá certo? É por onde ele passa. Se a gente fala de movimento, também temos que lembrar de um conceito que é o referencial. Algo se desloca em relação a alguma coisa. Está lá você e seu colega sentados no mesmo banco do ônibus. Um em relação ao outro está se deslocando? Não. Um em relação ao outro está em repouso. Entretanto, você olha lá pela janela e vê aquela barraquinha de pipoca, coisa do tipo. Quando o ônibus passa, tanto você quanto o seu amigo estão em deslocamento, estão se deslocando, estão em movimento em relação a este referencial, que é o carrinho de pipoca. Tá certo? Fechando a questão de conceitos iniciais, vamos distinguir dois tópicos que às vezes aparecem no exercício para não criar confusão. A questão do ponto material, que é o oposto do corpo extenso. Quando a gente trabalhar lá em estática, a gente vai ver melhor essa questão e a influência do corpo extenso, que é aquele corpo no qual as dimensões são importantes. Já o ponto material, que geralmente é o citado aqui nos exercícios de cinemática, de movimento, é um corpo cujas dimensões não são relevantes, não interferem no objetivo aqui que a gente quer analisar. Tá certo? Bom, fórmulas. Sempre que a gente lembra de física, tem que saber algumas fórmulas para fazer determinadas contas, quantificar algum fenômeno físico. Uma fórmula que a gente normalmente vai lembrar com facilidade é a da velocidade. Tá lembrado? Quando você anda de carro ou qualquer outro tipo de deslocamento, sempre a gente fala quilômetros por hora, metros por segundo. Olha só que jeito fácil da gente lembrar a fórmula da velocidade, que nada mais é que velocidade é igual a ΔS, que é esse delta, lembram? De variação, ΔS sobre ΔT. Variação do espaço, ou seja, quanto que andou em distância, sobre variação do tempo. Quanto tempo levou para fazer esse movimento. Então, a gente pode ver S2 menos S1, seria o deslocamento, o ΔS, e o tempo na posição 2, tempo que você marcou no cronômetro quando estava na posição 2, menos o tempo que o relógio estava
quando você estava na posição 1. Então a gente tem ΔS sobre ΔT, a nossa velocidade. Se você ainda embola isso, lembra do velocímetro, do carro, do ônibus, da bicicleta. Quilômetros por hora. Quilômetro é medida de quê? Distância. Hora é medida de quê? Tempo. Então, distância sobre tempo. Tá certo? Um outro aspecto interessante de observar na fórmula da velocidade é que ela relaciona a mudança de espaço em relação ao tempo. Então, é quanto que o espaço varia no decorrer do tempo. Antes de apresentar o próximo conceito legal, que é a da aceleração, vamos fazer aqui uma análise rápida da conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, algo muito útil. Quando você sai do quilômetros por hora e quer converter uma informação para metros por segundo, você precisa de dividir o valor que você tem por 3,6. Quando você quer, ao contrário, passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você deve, na verdade, nessa situação, melhor dizendo, multiplicar por 3,6. Tá certo? Caso seja necessário, mais pra frente a gente explica o porquê desse 3,6. Tá bom? Bom, então falamos da velocidade e do espaço. Uma outra grandeza interessante e muito útil no estudo da cinemática é a aceleração. A aceleração, cuja fórmula é ΔV sobre ΔT, ela mostra para a gente como a velocidade vai variar em relação ao tempo. Então, a gente vê ali em cima, lembra do delta, que é a variação? ΔV sobre ΔT. É bem legal ver, então, essa figura aqui, ó, que mostra para a gente como que a aceleração é a grandeza que vai fazer a velocidade variar. A velocidade, por sua vez, é a grandeza que vai fazer o espaço variar. Então fica com essa figurinha aqui que ela dá um resumo para a gente disso que a gente viu até agora. Tá bom? Outro aspecto que vai ser útil daqui a pouquinho quando a gente falar dos movimentos retilíneo, uniforme, uniformemente variado, é a questão de função horária. Lembra lá da matemática? Não, né? Sim, talvez. S, que é o espaço, é função do tempo. Isso daqui que a gente acabou de escrever matematicamente apenas está dizendo que para um determinado tempo eu tenho uma posição. Então, espaço é função do tempo. Por enquanto, só isso. Daqui a pouco a gente apresenta as funções horárias de alguns movimentos interessantes. Fechando a questão de conceitos, vamos pensar uma coisa aqui? Classificações dos movimentos. A gente tem o movimento progressivo e o movimento retrógrado ou regressivo. Se a gente falou antes que uma trajetória, que o movimento depende de um referencial, vamos imaginar que a gente estabeleceu essa trajetória aqui. A minha origem está nesse ponto e o meu sentido positivo da trajetória está da esquerda para a direita. Ok? Isso não obriga nenhum móvel a ir só para a direita, só para o sentido positivo, concorda? Eu posso ter aqui, ó, o fulano que se desloca nesse sentido da trajetória que eu inventei, que eu convencionei, eu combinei com vocês que para a direita é positivo. Se ele está se deslocando para a direita, ele está executando um movimento progressivo, está progredindo. Ele se desloca no sentido positivo da trajetória. Entretanto, o colega dele, que é do contra, resolveu fazer o sentido ao contrário. Ele estava lá na frente, numa determinada posição S2, e passou a se deslocar num sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Tem alguém que está mais certo ou mais errado aqui? O nosso amigo 1 ou o nosso amigo 2? Claro que não. Apenas o 2 se desloca
num sentido contrário ao que eu escolhi para ser positivo. Por esse motivo, a gente fala que o deslocamento dele é um movimento retrógrado ou regressivo. Tá certo? Bom, isso serve tanto para velocidades constantes ou velocidades variáveis. Tá certo? Então, essa foi a classificação do movimento quanto ao sentido de deslocamento. Se é a favor da minha trajetória positiva, que eu escolhi chamar positivo para um lado ou para outro, ou contra esse sentido positivo. Então, está caminhando de um número apenas maior para um número menor. Existe também uma segunda classificação, que é quando a gente tem variação da velocidade, ou melhor, é quanto à variação da velocidade, porque pode não haver variação da velocidade, né? Vamos começar por essa? Se a aceleração é quanto a velocidade vai variar em função do tempo, existem movimentos em que essa velocidade não vai variar. A velocidade depois, um V2, por exemplo, num segundo momento, ela menos o V1 sobre T2 menos T1. Só que às vezes o V2 é igual a V1, ou seja, não mudou a velocidade. A gente vai ter aqui então um numerador igual a zero para um determinado ΔT. Assim, a aceleração vai ser nula, aceleração zero. Nesse caso, a gente tem os movimentos que a gente chama de uniformes. A velocidade, então, no movimento uniforme, ela é constante, a aceleração nula. Tá certo? Então, movimento uniforme. Segunda, então, quanto à variação da velocidade, uniforme, vamos ter mais duas classificações, acelerado ou retardado. O movimento acelerado é quando o módulo da velocidade ele aumenta. Então, consequentemente, a aceleração e a velocidade têm mesmos sinais, tá certo? Quando a gente for fazer exercício vai ficar bem claro. Então a gente falou do acelerado. E o movimento retardado, algo que é a aceleração está retardando esse movimento. Então o módulo da velocidade ele está diminuindo. Tá ok? Desta maneira, aceleração e velocidade têm sinais opostos. Pergunta que sempre surge: ah, professor, mas com esses conceitos iniciais já tem algum tipo de exercício que eu vou saber fazer? Claro que tem. Dá uma lida, por favor, nessa questão aí da EAR, questão 85 de uma das provas de 2017. EAR, Escola de Especialistas da Aeronáutica, forma sargentos para nossa Força Aérea. Leu? Deu aquele pause caprichado aí para ler a questão, anotar os dados. Grande dica essa daí, ó. Vai fazer exercício de física, começa a escrever alguma coisa, fazer um desenho, que isso aí ajuda muito. Bom, a gente pode verificar que ele dá dois momentos, então disso daí a gente vai tirar um ΔT, 6 minutos, né? Só que ele quer a resposta em quilômetros por hora. Temos que lembrar que 6 minutos é uma parte da hora, não é? Quantos minutos tem mesmo uma hora? Não são 60 minutos? Então, no fundo, a gente tem aqui, ó, 6 sobre 60 da hora. Tá? Se você quiser fazer a regrinha de 3, fica mais claro, enquanto você não pega essa manha. Uma hora são 60 minutos. Quantas horas serão representadas por 6 minutos? Multiplica cruzado, meu x vai ser igual a 6
dividido por 60. A unidade que sobra aqui é a hora, porque lembra que minuto vai cortar com minuto, tá certo? Então, no fundo, a gente tem 1 sobre 10 da hora. Também dos dados da questão, a gente extrai que o ΔS, ou deslocamento, foi de 155 km. Assim, lembrando lá da fórmula da velocidade, V igual a ΔS sobre ΔT, portanto, 155 dividido por 1 sobre 10. Lembram lá da divisão de frações? 155 dividido por 1, né? Seria isso, a fração. Dividido pela outra fração, que é 1 sobre 10. Mantém a primeira, multiplica pela segunda invertida. Então, 155 sobre 1, qualquer número natural, ele tem um denominador 1 embaixo, qualquer número inteiro, né? Vezes 10 sobre 1. Portanto, nossa velocidade, 1.550 km por hora. E aí, gostaram? Legal? Bom, pessoal, então vamos ficar por aqui. Essa foi uma primeira aula para a gente quebrar o gelo, já iniciar bem os nossos estudos, alguns conceitos de cinemática que vocês devem revisar, procurar fazer o máximo de exercícios possíveis, tá bom? Próxima aula a gente começa a falar dos movimentos retilíneos, para logo em seguida, mais para frente, entrar nos movimentos circulares, tá bom? Espero que tenham gostado. A gente vai se entrosando aí e acertando os ponteiros com o passar do tempo. Um grande abraço, bons estudos, obrigado pela atenção. Até mais.